CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para vocês que já estão nos assistindo. Neste momento, vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, página a página, capítulo a capítulo. Para darmos início aos trabalhos da casa, chamo a nossa querida irmã Nízia Maria para harmonizar o ambiente em nossas casas com a sua música. Eu creio em ti.
Obrigada, Nízia, pela música, pelo carinho. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir a Ele que nos amplie a mente, nos abra os horizontes, para que possamos, nessa noite, absorvermos os ensinamentos e que eles possam nos servir para o nosso crescimento moral, espiritual, e para que possamos, juntos, construir um mundo melhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade, aos guias espirituais da SEIP e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Damos graças a Deus e, nesse momento, damos início ao estudo do Livro dos Espíritos. Olá, amigos da SEIP. É sempre uma alegria imensa estar com vocês, nessa casa querida, que tem um lugarzinho assim, bem reservado dentro do meu coração. Quero agradecer a oportunidade e vamos falar sobre sonambulismo, que é o tema de hoje. Para aqueles que não me conhecem, sou Marli Muratori, trabalhadora da Casa Espírita Professor Eurípides Barçanufo da Taquara, no Rio de Janeiro. Então, vamos falar sobre sonambulismo então, né? Então vamos lá, o sonambulismo, ele é tratado no Livro dos Espíritos da questão 425 a 438. Nós temos o termo sonambulismo utilizado por Kardec para designar atividades espirituais em que o corpo ele não participa com o espírito daquela atividade. O corpo está em repouso e somente o espírito é que se movimenta, o espírito é que toma a dianteira daquelas atividades, estando o corpo em movimento. E existe também o mesmo termo sonambulismo, utilizado até antes de Kardec usar para designar essa atividade espiritual, na medicina, para designar os distúrbios do sono, em que a pessoa sai, né, levanta, nesse caso já o corpo acompanhando o espírito e o corpo juntos, vão atuar, fazer algumas coisas, algumas atividades, e então esse termo sonambulismo, ele ficou designado por Kardec e era também designado pela medicina. Eu acredito que por esse motivo, para diferenciar o sonambulismo da medicina, do distúrbio do sono, estudado pela medicina, e a atividade espiritual que é estudada por Kardec, o movimento espírita houve por bem deixar de lado o termo sonambulismo, como a gente vê aqui mencionado no Livro dos Espíritos, e que é o que Kardec menciona, né, o que Kardec trata no Livro dos Espíritos, ele menciona esse termo. E passamos a designar, então, essa atividade espiritual como desdobramento. Quer dizer, o desdobramento quando acontece do próprio sono normal, que a gente está dormindo, deita, dorme, o espírito se desdobra, é um caso. E também o desdobramento em que há esses outro tipo de fenômeno, em que está a atividade espiritual que está envolvida para um fenômeno não mediúnico e um fenômeno mediúnico, como nós vamos ver. Então, tem o sonambulismo, mencionado por Kardec no Livro dos Espíritos, e o desdobramento, que vai tratar da atividade espiritual. Kardec designou tudo a mesma coisa, tanto sonambulismo como o distúrbio do sono, como da atividade espiritual. Ele chamou tudo de sonambulismo. Vem depois o movimento espírita e passa a chamar a atividade espiritual como desdobramento. Então, na atividade espiritual, nós temos o fenômeno não mediúnico, como já falei, o fenômeno mediúnico, que pode ser espontâneo ou magnético, né? Ele vai acontecer espontaneamente, vai ser através de uma magnetização daquele médium sonambúlico, por passe magnético, né? Por uma atuação de magnetização do médium. Então, o sonambulismo, como distúrbio do sono, ou seja, só o aspecto físico, ele é um transtorno do sono
com causas ainda desconhecidas pela medicina. A medicina ainda não entendeu por que acontece isso. Porque algumas pessoas têm mais predisposição a ter o sonambulismo do que outras. Tem pessoas que nunca passaram por esse fenômeno e outras os têm recorrentemente, né? Bom, o sonambulismo ele se manifesta normalmente em crianças ou adolescentes, embora adultos também possam ter. Esse sonambulismo ele ocorre geralmente no estado profundo do sono. Quando a pessoa está naquele estado mais aprofundado do sono é que se dá o sonambulismo. E o que é isso? É quando o corpo e o espírito estão atuando juntos. Então, o sonâmbulo ele se levanta da cama, anda pela casa, abre geladeira, liga a televisão, acende luz, vai querer abrir a porta, ele faz um monte de coisa. Existem casos de sonâmbulo que até dirigiram carros. A pessoa aparentemente está acordada, mas na realidade ela está dormindo. O que tem atividade, o que impulsiona o corpo naquela atividade é o espírito, ou seja, a alma, né? O espírito encarnado. Então, quando a pessoa que está nesse estado de sonambulismo, ela acorda, ela não se lembra mais de nada, não lembra do que fez. Para ela, quando as pessoas até falam, você levantou essa noite, fez isso, fez aquilo, a pessoa acha até que é brincadeira, porque ela não se lembra absolutamente de nada. Tem que ter muito cuidado com quem tem crianças portadoras desse distúrbio, ou mesmo adultos, porque essas pessoas podem se ferir. Cuidado para não deixar a chave em lugar fácil de ser encontrado, que a pessoa saiba onde está, que ela pode pegar a chave, abrir a porta e sair, né, o que é perigoso, ou pegar um objeto cortante, como faca, tesoura. Então, temos que ter esse cuidado nas famílias em que existem pessoas que têm esse fenômeno do sonambulismo, né? Então, a observação que deve ser feita aqui. Nesse caso do sonambulismo físico, o corpo acompanha a alma naquela atividade. A alma e o corpo estão juntinhas ali, tá? Fazendo a atividade. Aí eu vou trazer para ilustrar um caso. Eu tive um tio, ele já até falecido, que ele, quando era jovem, ele tinha esse sonambulismo. A minha avó contava que ele levantava de noite, queria abrir a porta e fazia uma opção de coisas dentro de casa. As pessoas acordavam pelo barulho que ele fazia e geralmente acendia a luz. Pegavam ele, levavam para a cama, deitavam, ele continuava dormindo. No dia seguinte ele não lembrava de nada. Então, isso aí é muito comum acontecer, né? Bom, outro sonambulismo, esse já como fenômeno mediúnico, que o movimento espírita chama de desdobramento, nós temos esse desdobramento que é não mediúnico, tá? Não há ainda mediunidade envolvida. Esse sonambulismo é uma potencialidade da alma. Tá? Algumas pessoas têm essa faculdade orgânica pela qual a alma se desprende do corpo físico e se movimenta. A alma, tá? A alma sozinha, ela se desprende do corpo físico, se movimenta pela casa, pelos arredores. E depois, quando essa alma quer voltar para o corpo, ela tem uma certa dificuldade nesse retorno físico. Às vezes só acontece o acoplamento da alma com o espírito quando alguém chama, quando alguém balança, quando alguém faz algum movimento, um barulho que acontece, ou alguém passa onde a pessoa está dormindo, esbarra na cama, aquele movimento faz com que haja aquele acoplamento do corpo com a alma, né? Então, o espírito, essa alma não vê espírito nenhum, ela normalmente não vê nada, não identifica como tendo vivo, ela vê pessoas vivas, identifica como vivas, mas não espíritos, e geralmente só vê o que está dentro do seu campo de visão material, apesar de que é o espírito que está vendo e não o corpo, porque o corpo está dormindo. O espírito é que vê, e o espírito vê por todo o seu, por si todo. Ele não vê pelos olhos como nós vemos só pelos olhos, né? Porque há uma emissão de imagem para o cérebro, a gente consegue ver assim, mas o espírito não precisa de nada disso material. Ele vê por si todo, né? Por qualquer ponto da sua integralidade. Então, quando a pessoa volta para o
para o corpo, ela não se lembra de nada, ela só lembra de ter tido um pesadelo e que não deixava ela acordar, dá um desespero. Muitas das vezes o espírito consegue manter a memória daquele momento em que ele queria acordar e não consegue, dá aquela aflição, aquele nervoso, ele fica desesperado para acordar e não consegue voltar para o corpo. Acontece com muita gente. Aqui o corpo não acompanha a alma, o corpo está lá, o corpo tá deitadinho na cama e não tem contato, né, espiritual nenhum, né? A alma não tem contato espiritual nenhum. Ela não se lembra de nada quando acorda. Ela só vê o que está no seu material, no seu campo de visão material, tá? Aí vou contar um fato, aí já é meu. Eu tive muitas vezes esse fenômeno aconteceu comigo na adolescência. Chegou uma época que eu tinha até medo de deitar para dormir. Eu ficava desesperada, com medo. Eu acho que foi quando começou a aflorar essa questão toda de mediunidade, saiu um prenúncio do que ia acontecer depois, né? Então eu acordava, dormia, eu deitava, dormia e depois eu não conseguia voltar para o corpo. Eu via o meu espírito, via o meu corpo deitado, via as pessoas transitando por dentro de casa, via tudo que estava acontecendo, ouvia, só que eu não conseguia voltar para o corpo, eu não conseguia mover o meu corpo, ele pesava demasiadamente, era muito pesado, o corpo não, eu sentia as minhas funções todas, interessante mesmo, só que eu ficava apavorada, né? Ficava apavorada. Aí às vezes eu voltava sozinha mesmo, acabava conseguindo voltar, outras vezes era um barulho que acontecia, um fato qualquer, que aí eu conseguia retornar para o corpo. Aconteceu comigo muitas vezes na adolescência. Outro tipo de sonambulismo é o sonambulismo já mediúnico, também pela visão espírita. Aí já entra a mediunidade na história. É uma faculdade mediúnica idêntica à anterior. Qual a diferença? De que o médico em estado sonambúlico, eles são assistidos por espíritos. Tem um espírito ali que está o assistindo. Então, o sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito, que é a sua alma, né? Nos momentos de emancipação, vê, ouve, percebe tudo fora dos limites do sentido, tá? O que ele externa, ele tira de si próprio, de si mesmo, das suas ideias, né? Que são, em geral, mais justas do que o normal, seus conhecimentos mais dilatados, porque ele está com a alma livre. Então, a alma ali dá expansão a toda aquela bagagem que já possui. O espírito tem aquele conhecimento já. O médium, ao contrário, ele é instrumento de uma inteligência estranha. Ele é passivo e o que diz não vem de si mesmo. No caso do sonâmbulo, que age sobre a influência do seu espírito, né? Como no caso anterior, o sonâmbulo está só com a influência do próprio espírito, ele não está sofrendo uma influência externa de um outro espírito que venha dar orientações com relação a alguma coisa que se pediu a ele, ou alguma orientação que ele acha importante dar através daquele sonâmbulo que está dormindo. O médium não, o médium ele já está sofrendo uma influência estranha a ele, né? Ele é o elemento passivo ali nessa relação. O que tem a atividade é o espírito, que vem, então, o espírito externo, que vem não dele, né? Dele é a alma encarnada, que vem dar a orientação ou fazer o que tiver que fazer, utilizando a mediunidade daquele sonâmbulo. O sonâmbulo, ele exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium, o médium sonâmbulo, ele exprime o pensamento do espírito, porque é esse espírito que se comunica com ele, como nós vamos ver mais adiante. Então, aqui o corpo também não acompanha a alma e mantém contato com o espírito. Você viu que no anterior ele não manteve contato com o espírito, o sonâmbulo não mantém. Eu, quando passava por aquela situação, não me lembro de ter visto espírito normalmente, mas agora vocês vão ver uma situação que eu passei também, hein?
Então, ó, o corpo não acompanha a alma e mantém contato com o espírito, podendo manter ou não a lembrança dos fatos ocorridos quando acordam daquele transe. Ele pode manter a memória ou não, a lembrança daquilo que aconteceu. Eu já passei por essa situação aqui uma única vez. Lembro perfeitamente que era carnaval. Eu tinha ido ao baile de carnaval. Naquela época a gente tinha baile em clubes, né? Hoje em dia já não tem mais isso. Então eu tinha ido a um clube com meus primos no baile de carnaval e tínhamos chegado lá de madrugada. Eu dormi na casa da minha tia, né? Da mãe desses meus primos. Quando acordei de manhã, eu não conseguia falar. Eu estava naquele primeiro estado que eu falei anteriormente, que é o do sonambulismo, em que a mediunidade não está envolvida. Só que quando eu estava naquele... Foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, foi nesse dia. Depois eu falei que tive outras repetições, essa foi a primeira. Então eu fiquei muito desesperada, porque eu pensava assim, eu não quero morrer longe da minha mãe. Meu Deus, me ajuda, eu não quero morrer longe da minha mãe. Eu achava que eu já tinha morrido, que eu não conseguia mexer meu corpo, não conseguia acordar. Desesperada. Nisso, eu escutava as pessoas falando, que outros já tinham acordado antes de mim, estavam falando dentro de casa, então eu vi um espírito entrar na casa. Por que eu sei que era um espírito? Porque não era ninguém dali da minha casa, era um rapaz louro, até jovem. Ele entrou no quarto e ele viu o desespero que eu estava e ele fez uma cara muito engraçada para mim, assim, tipo que debochando de mim, falando, coitada, que coisa, não sabe o que está acontecendo com ela, o que é isso? Aí eu falei com ele mentalmente, né? Não consegui articular nada. Falei, por favor, me ajuda. Chama a minha tia para me acordar, chama ela para me ajudar, eu preciso acordar, eu não quero morrer longe da minha mãe, falava para ele. Aí ele olhou para mim e saiu do quarto. Ato contínuo, minha tia entrou no quarto, chegou perto de mim e me bateu assim, acorda, acorda, fez assim. Quando ela fez isso, juntou o corpo com o espírito. Então, nesse caso, eu tive um sonambulismo de cunho mediúnico, porque eu vi o espírito ali dentro, tranquilamente, e ele me atendeu. Eu até sou muito grata a ele até hoje, porque ele foi muito legal comigo, né? Que Deus o abençoe. Foi muito bom, mas eu passei por essa situação. É uma situação bem complicada. Eu tenho certeza que muitos dos que estão assistindo hoje isso vão se lembrar que já passaram por essas situações em algum momento da sua vida. Geralmente na juventude. Eu era adolescente nessa época. Veja só, esse fenômeno do sonambulismo que nós mencionamos antes, né, e demos até esses exemplos, ele foi observado por Kardec quando ele executava o seu trabalho na codificação da doutrina espírita, porque dentro do grupo de médios que trabalhava com ele tinha um grupo de médios, aquelas meninas que ajudaram com o livro dos espíritos, mas depois tiveram os outros livros da codificação que ele também teve que ter a ajuda dos espíritos, e um grupo de médios trabalhava com ele. Nesse grupo de médios, já havia a Sociedade Espírita de Paris. Tinha um rapaz adolescente que ele chegava lá para o trabalho mediúnico, ele ficava absolutamente impassível. Ele sentava na cadeirinha dele, ficava quietinho e dormia. Quietinho, não falava nada com ninguém. De repente, ele abria os olhos, começava a falar. Ele dava receitas, falando como médico, com terminologia de medicina, com tudo. Ele tratava de enfermidade das pessoas, ele receitava remédio, receitava tratamentos, orientava, tudo como se médico fosse. Contudo, ele, intelectualmente, ele não teria condições para isso, era uma pessoa muito simplória, ele não tem estudo, nem tinha conhecimento de medicina para aquilo ali que ele fazia, entendeu? No entanto, no estado de sonambulismo em que ele ficava, ele dava prova de uma lucidez muito grande, de muito discernimento das coisas, especialmente no tratamento de enfermidades. Ele, inclusive, operou várias curas consideradas impossíveis pela medicina da época. Vejam só que coisa, né? Kardec, inclusive, nos relata numa revista espírita que trata sobre esse assunto, eu não sei se é de 1858 ou de 1859. Ele nos relata que certo dia esse rapaz estava dando consulta a um doente, né? Então o rapaz, entrando em sonambúlico, descreveu
perfeitamente, com a maior exatidão, a doença que aquela pessoa tinha, mas não indicou nenhum remédio ou tratamento para a cura da pessoa. Foi questionado a respeito, né? Então, como é que você viu a doença, mas não vai dizer como a pessoa vai ficar curada? Qual o tratamento, qual é o medicamento? Então, se travou esse diálogo que eu vou ler para vocês aqui do livro, né? Do Kardec. Quando perguntaram para ele, né, o remédio, eu falei assim, não basta. Não basta. Agora é preciso que indiqueis... Aí a pessoa falou assim, agora é preciso que indiqueis o remédio. Não posso, respondeu ele, meu anjo doutor não está aqui. A quem chamais de anjo doutor? Aí ele respondeu, o que de tus remédios? Então não é você mesmo que vê os remédios? Não, pois não estou dizendo que é o meu anjo doutor quem os indica? Então ele estava falando aquilo porque ele sonambulicamente via a doença, o espírito, para ele não tinha barreira física, o espírito via tudo, né? Lembrem-se de André Luiz quando estava estagiando lá nos hospitais, né, do nosso lar, ou quando ele estava nos estágios que ele fez com Aulus aqui no planeta Terra, para poder fazer toda aquela série de livros, ele via o paciente por dentro, os órgãos da pessoa, estudava tudo para poder entender a doença que a pessoa tinha e como espiritualmente aquilo poderia ser tratado, né? Então, ele via esse jovem, ele em estado de sonambúlico, que era o sonambulismo, sem a mediunidade envolvida, ele via isso aí. Mas quando o mentor dele estava próximo, que era quem dava as orientações de medicamento, de tudo, aí ele não falava por ele transmitia aquilo que o espírito dizia a ele. Então já havia aí um fenômeno mediúnico acontecendo, né? Entenderam? Bom, nesse caso, sonâmbulo, quem via a doença era a alma do sonâmbulo. E para isso ele não precisava de assistência espiritual nenhuma, ele via, né? Mas a indicação dos remédios era feita pelo espírito, que era o orientador dele. O espírito não estando presente, o rapaz sendo um mero intermediário, ele não podia fazer nada, porque ele não sabia, não conhecia nada de medicina. Quem conhecia era o espírito, certamente o médico, que através dele receitava, né, e orientava. Então, quando ele estava sozinho, o rapaz, ele era apenas um sonâmbulo, aquele sonâmbulo que nós falamos sem o fenômeno mediúnico que está acontecendo. Quando ele era assistido por aquele a quem ele chamava de anjo, meu anjo doutor, aí ele já era um médium. Era um fenômeno mediúnico acontecendo. Ele era o medianeiro entre o enfermo e o espírito médico que dava a orientação de como ele deveria se tratar para se curar daquela enfermidade. Bom, então com isso, acontecendo esse fenômeno, com esse rapaz, o Kardec observou que essa daí seria um tipo de atividade mediúnica acontecendo, né? Aí ele, isso aí é mediunidade, vamos estudar isso. E aí começou a estudar o fenômeno. Bom, durante esses estudos que foram feitos, Kardec recebeu alguns relatos de casos acontecidos em Paris e nas adjacências, nas proximidades, que comprovavam o aspecto espírita do fenômeno que ele estava estudando, né? Então, se nós formos lá na Revista Espírita de 1858, nós vamos ver que tem, na página 473, nós temos um fato que aconteceu com um senhor chamado senhor Marilon. Esse senhor, ele desapareceu subitamente de casa quando saiu para fazer um pagamento, assim por volta de umas 3 horas da tarde. Ele saiu para fazer um pagamento com dinheiro no bolso, a chave da casa, ele foi fazer o pagamento. Passou o resto da tarde, chegou à noite e ele não retornou para casa. No dia seguinte, também não retornou. A família, então, muito preocupada, a filha dele, foi pedir buscas, foi à delegacia, foi a necrotério, foi a polícia, aqueles lugares que normalmente se vai quando alguém desaparece, né, da nossa família, do nosso conhecimento. Então, depois de vários dias de busca sem nenhum sucesso em relação a isso, a sua família resolveu buscar a ajuda de uma sonâmbula
que era a senhora Roger, que já era conhecida, né, por casos semelhantes ao do senhor Marilon. A senhora Roger já era conhecida, ela já tinha resolvido casos semelhantes. Então, a filha dele foi lá, conversou, explicou o assunto. A senhora Roger, então, entrou em transe, dormiu, entrou em transe. Passado um tempo, ela retornou, acordou, e aí falou o seguinte para a filha do senhor Marilon, que estava lá com ela. Ela disse que tinha conseguido ver todos os passos dados por ele desde que ele saíra de casa. E ela deu informações precisas sobre o que teria acontecido com ele. Ele saiu de casa para fazer o pagamento, não fez porque não conseguiu encontrar a pessoa, estava voltando para casa quando ele teve uma necessidade orgânica, fisiológica urgente. E ele estava perto do Rio Sena, desceu às margens do Rio Sena para se livrar daquela urgência, né? Quando ele desceu, que ele estava ali na beira do rio, aconteceu dele ter uma apoplexia, que hoje em dia nós chamamos de AVC. Caiu, bateu com a cabeça numa pedra e rolou para dentro do rio. E a correnteza levou o corpo dele, por isso que ninguém achava, por isso que ele não tinha aparecido, né? Então, ela informou onde ele estava, onde é que o corpo dele estava, assim, ó, não adianta procurar nesse lugar que eu indiquei onde ele caiu, porque ele não está mais lá. O corpo já foi levado pela correnteza, mas vocês podem ir em tal lugar, assim, indicou lugar, que o corpo dele vai estar lá, vocês podem procurar no bolso da roupa dele, que tem o dinheiro, está todo lá intacto, ele não foi roubado, que a família pensou que ele tinha sido assaltado e tinha sido morto, né? Que tinha sido um latrocínio, um roubo seguido de morte. Mas não foi. Foi realmente um acidente que aconteceu por conta do mal súbito que acarretou a ele. Então, a filha foi, né, no local que a senhora Roger indicou, e lá foi encontrado o corpo, realmente, a polícia localizou, viu que no bolso da roupa dele tinha a chave, o dinheiro estava todo lá, ele estava descomposto, né, porque tinha ido lá na beira do Rio Sena justamente com essa urgência íntima, natural dele, então tudo ficou confirmado do que ela havia contado, né? Ela informou tudo. Então esse é um exemplo de um sonambulismo mediúnico. Por quê? Porque a senhora Roger, ela viu o espírito do senhor Marilon. Como a questão do tempo para nós é uma questão meramente criada por nós, seres humanos, né? Tanto que sabemos que existem várias dimensões interligadas, integradas a nós, aqui mesmo onde nós estamos hoje, nessa materialidade, existem outros seres em outras dimensões que nós não conseguimos ver. E assim, a senhora Roger acompanhou o espírito, ela viu o espírito, ela regrediu no tempo e viu o espírito saindo de casa, tudo que ele havia feito, então ela teve um contato mediúnico com aquele espírito, né? E conseguiu resolver a situação para a filha do senhor Roger. Um outro fato também que contaram a Kardec, que foi registrado na mesma Registro Espírita de 1858, já na página 474, se tratou de um outro caso até interessante também. Tratava-se de um casal de agricultores que eles tinham juntado uma alta soma em dinheiro com as economias deles, e eles tinham que esconder, eles não tinham confiança nos bancos, né? Por que será? Então, eles resolveram esconder o dinheiro em casa. Mas ficaram com medo de ladrões e tal. Ela, então, resolveu que ia guardar num armário antigo que tinha em casa, numa pilha de roupas velhas, porque ela pensou, roupas velhas o ladrão não vai procurar, ele vai procurar nas roupas novas. Botou lá. Quando ela estava guardando o dinheiro, alguém entrou na casa dela. Certamente uma pessoa conhecida, porque entrou com algum parente que entrou pela casa dela e ela estava lá no armário. A pessoa viu ela lá guardando alguma coisa, não identificou o que era e tal, mas ela desceu rapidamente lá, ela botou em qualquer lugar porque ela ficou assustada, mas ela achava para ela própria que ela tinha botado nas roupas usadas. Bom, roupas velhas. Aí ela assustou que a pessoa entrou, desceu dali rapidamente, fechou o armário e tal. Passado algum tempo, né, não se sabe quanto, ela precisou
pegar o dinheiro. Quando ela foi procurar o dinheiro, ela não achou o dinheiro. Ficou desesperada. Cadê o dinheiro? Procurou e não achou o dinheiro. Aí, ela, por acaso, ela era amiga da filha do seu Marilon, do que havia caído no Rio Sena. E a filha dele indicou a senhora Roger também para ela. Explicou, olha, já resolveu aqui o problema de outras pessoas que eu conheço e do meu pai também. Então, seria bom você conversar com ela. Aí, essa senhora foi na sonâmbula, contou o problema para ela, a sonâmbula entrou em sono, né? Dormiu ali, tal. Quando ela retornou, ela falou para essa senhora, olha, que a senhora estava achando que aquela pessoa que havia chegado na casa dela no dia que ela foi esconder o dinheiro, teria roubado o dinheiro dela. Estava pairando essa dúvida, já olha a confusão que ia dar, né? Aí a sonâmbula falou, não, nada disso aconteceu, ninguém roubou o seu dinheiro. O seu dinheiro está lá no mesmo lugar. Eu estive, vi, está lá o dinheiro guardado, só que você não botou na roupa velha, você botou na roupa nova. Pode chegar lá que o dinheiro está lá. Aí a senhora foi e realmente estava em outro lugar, por isso que ela procurava no meio das roupas velhas e não achava, porque não estava lá. Esse daí é um exemplo de sonambulismo não mediúnico, porque a senhora Rogela não teve contato com espírito nenhum. A senhora interessada na solução do problema do dinheiro era uma pessoa encarnada, que estava lá sentadinha na frente dela, ela dormiu, entrou naquela situação de sonambulismo e foi o espírito da senhora Roger que foi lá, na casa da consulente, digamos assim. O corpo estava ali. Né? Então, ela não teve contato espiritual nenhum. Ela foi lá e viu e voltou e deu o resultado da situação. Então, foi um sonambulismo não mediúnico, desdobramento, como a gente costuma falar. Então, o espírito ele, que possuía essa mediunidade sonambulismo também, um outro exemplo que nós temos dentro da doutrina era o nosso amado professor Eurípides Barçadufo. Ele frequentemente entrava em sono profundo, do corpo dele adormecia. Quem conhece a história do professor Eurípides, de vários livros que tem, né? De Corina Novellini, Eurípides, O Homem e a Missão, Eurípides Barçanufo, contando tudo sobre ele. Essa história deve estar lá relatada num desses livros. Ou já ouviram alguém contar e eu vou contar de novo, né? Quem já ouviu já vai ouvir mais uma vez. Quem não ouviu será novidade. Então, o professor Eurípides, ele estava um dia na sala de aula, dando aula aos aluninhos dele, quando de repente ele dormiu. Os alunos já conheciam, quando isso acontecia, ficava todo mundo quietinho, esperando ele voltar. Ele ficou ali dormindo, sentadinho. Passado um tempo, ele retornou. Aí ele falou para os alunos, olha, vocês não vão se assustar, porque daqui a pouco vai chegar um senhor aqui, ele vai querer que eu vá na fazenda dele para fazer o parto da esposa dele, que estava com um parto muito difícil. Mas eu já fui, já voltei, já fiz o parto. Então, daqui a pouco ele vai chegar aqui, vocês vão ver, eu não quero que ninguém se assuste, tá bem? Fica todo mundo tranquilinho aí. Mal ele disse isso, entra o senhor, o fazendeiro, desesperado, pedindo para ele ir com ele. O professor Eurípides falou, mas eu já estive lá, já fiz o parto da sua esposa, tá tudo bem, o senhor tem uma filha, tá ótima de saúde, tá tudo tranquilo, eu já voltei de lá. E o homem não acreditou, falou, como que o senhor foi lá? Eu vim só tem um caminho, uma estrada, eu vim pela estrada agora, a cavalo, não vi ninguém passou por mim, como é que o senhor pode ter ido lá? O homem não se conformou. Aí o professor teve que voltar com ele lá, né? Montou a cavalo também, aí já o espírito e o corpo juntos. E foi lá na fazenda. Quando eles entraram lá no quarto da senhora, que tinha tido bebê, ela falou, mas professor, por que o senhor voltou aqui de novo? Não havia necessidade, o senhor saiu daqui ainda agora. Foi tudo tão bem, o parto foi bem, não havia necessidade de ter voltado aqui. Aí ficou comprovado que realmente ele havia ido lá. Só que o que acontece mais ainda? Olha só a performance espiritual desse professor maravilhoso. Que mediunidade, né, gente? Quando ele chegou lá, ele se materializou. Ele tinha o fenômeno da bicorporeidade. Ele chegou lá e se materializou. Por isso que a senhora viu que era ele, né? E ele fez o parto dela como uma pessoa faria, né, materialmente.
Porque você vê que espírito maravilhoso que é o nosso professor, né? Então, ele uma mediunidade fantástica. Ele tinha essa mediunidade de sonambulismo, fazia isso, né? Ele conseguia realizar isso. Então, o que acontece? O sonambulismo mediúnico é uma faculdade orgânica que independe da elevação, do adiantamento ou mesmo da moralidade daquela pessoa que a possui. É uma faculdade orgânica, inicialmente, né? Dessa libertação do espírito do corpo. O médium sonambúlico, ele pode ser uma pessoa coerente, sensata, mas, ao mesmo tempo, ele pode ser incapaz de resolver certas questões, como o caso que nós falamos ainda há pouco, do rapazinho que era da equipe do professor Allan Kardec. Ele era um bom rapaz, um rapaz tranquilo, né? Normal, de bom senso, senão não estaria ali, um rapaz equilibrado, né? Para estar naquela missão. Só que ele não tinha condições para resolver determinadas questões, como no caso que ele trabalhava, naquele tratamento de saúde das pessoas. Ele não tinha conhecimento para isso, né? O conhecimento quem tinha era o espírito que dava a orientação através dele, né? O espírito que chegava e dizia o que ele tinha que fazer. Tanto que quando o espírito não esteve perto, ele não teve como dar o medicamento para a pessoa. Ele viu a doença, ele, espírito, porque não tinha barreira material para ele de ver o que estava se passando dentro daquele corpo. Mas ele não conseguiu dar o medicamento, não houve condições, ele não teve como dar o medicamento para a pessoa doente, né? Então, o médico sonambúlico, ele tem essa restrição, essa dificuldade, né? Ele vai estar dependendo do que tipo de adiantamento tem a alma dele. A alma dele já está evoluída, já teve um crescimento suficiente para poder ajudá-lo nessas soluções que, de repente, ele teria que tomar, né? Como espírito, como sonâmbulo. Bom, o espírito que se manifesta por esse sonâmbulo, ele pode dizer coisas boas ou mais exatas, falsas, demonstrar mais ou menos delicadeza, escrúpulo, até nos processos que ele use para se apresentar, né? Porque tudo vai depender da moralidade daquele sonâmbulo, porque nós vamos nos juntar, nos unir aos que são nossos pares. Se nós temos pensamentos elevados, sentimentos elevados, se nós somos pessoas voltadas para o bem, com certeza que nós vamos ter a ajuda dos bons espíritos. Eles estarão ali nos ajudando, nos amparando, né? Estarão junto de nós somente bons espíritos. No entanto, se nós tivermos comportamentos reprováveis, pensamentos desequilibrados, como é que nós vamos poder ter a assistência dos bons espíritos, né? Vai ser difícil. Então, o espírito que se manifesta por aquela pessoa, ele pode dizer coisas boas, mais exatas, inexatas, inescrupulosas, mentiras, verdade, tudo vai depender do grau de adiantamento daquele espírito que estará ali dando a assistência para ele, né? Tudo vai depender da elevação da inferioridade do espírito. O sonâmbulo, do mesmo modo que qualquer outro tipo de mediunidade, psicofônica, de psicografia, de cura, mediunidade de efeitos físicos, qualquer tipo de médium, ele pode ser conduzido por bons espíritos ou por espíritos zombeteiros, maus, mentirosos.
E nesse caso é que serão de grande importância suas qualidades morais para ele poder ter assistência dos bons espíritos. Nós temos visto ao longo da nossa caminhada dentro da doutrina espírita, assim como muitos de vocês, casos de vários médiuns que começaram muito bem dentro do trabalho, dentro da seara espírita, com todo o amparo dos bons espíritos, mas que foram se desvirtuando e tiveram realmente a maioria deles, fins muito trágicos, muito tristes, porque passaram a dar abertura, dar brecha a espíritos que não estão vinculados à seara do Cristo, ao bem, às boas atitudes, aos bons atos, né? Espíritos até zombeteiros, espíritos mentirosos. Então, esse estudo sobre o sonambulismo foi um grande alerta para mim, que eu estou tentando aqui passar para vocês, da responsabilidade que tem os médiuns com essa capacidade de serem médiuns sonambúlicos, de entrarem nessa situação, tipo não é um êxtase, a pessoa entra numa situação de sono incontrolável e o espírito desacopla do corpo e vai então tomar determinadas atitudes, fazer alguma coisa, né? Fazer alguma atividade nas proximidades em que o corpo está ou mesmo longe, né? E para isso tem que ter a ajuda dos bons espíritos para estar bem. Então, preciso manter o teu pensamento elevado, né? Pensamento lá em cima. Então, no livro do André Luiz, Nos Caminhos da Mediunidade, no capítulo 10, nós temos uma página que fala sobre, esse capítulo 10 fala sobre sonambulismo torturado. Ele vem contar ali uma história do sonambulismo torturado. E ele termina quase no final do capítulo, ele fala assim: porque a faculdade sonambúlica favorece a incorporação, requer daqueles que a possuem vigilância igual ou ainda maior do que a de quaisquer médiuns. Olha só, ele requer vigilância igual ou ainda maior do que a de quaisquer médiuns, sobretudo no que se refere ao aprimoramento moral, eis que ficam mais sujeitos à obsessão. Então, vocês observam a sensibilidade, a fragilidade que é para o espírito isso, como ele tem que estar atento para não se deixar envolver em situações ruins, com pensamento, com a moralidade dele baixa, para que ele não dê brecha, não dê acesso a espíritos ainda equivocados. Muitos ficam sujeitos à obsessão, que a gente falou ainda agora, dos nossos irmãos espíritas que começaram muito bem dentro da seara espírita e, de repente, de um momento para outro, desandaram e perderam todo o amparo da boa espiritualidade para os trabalhos que desenvolviam, terminando, no fim, muito tristemente. E do Estudando a Mediunidade, que é um livro do Martins Peralva, no capítulo 7 ele fala sobre os médiuns e diz assim, olha só: os médiuns, em sua generalidade, eles não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passar obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e erros clamorosos.
Isso aí é para o médium que tem essa... qualquer outra mediunidade, mas estamos falando aqui especialmente voltado para o médium sonambúlico. Fica achando que ele é o máximo como médium, né? Aí abriu-se a porta, escancarou-se a porta para o equívoco, né? Então, olha como é que nós somos endividados, nós médiuns. Nós não somos nada legais. Nós temos muitos problemas, muitas dificuldades. Nós já cometemos muitos enganos no passado, por isso nós viemos agora com essa missão de sermos médios para podermos acertar o nosso passado delituoso. Olha o que Peralva diz, o seu pretérito muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e erros clamorosos, tá? Olha só quem somos. Quando o médium guarda a noção da fragilidade, da sua pequenez, pela convicção de que é uma alma em processo de redenção e aperfeiçoamento, pelo trabalho e pelo estudo, está se preparando com segurança para o triunfo nas lides do Espírito Eterno. Então, nós, como médiuns, temos que ter a exata noção da nossa fragilidade, da nossa pequenez, entendeu? Da nossa pequenez e dos nossos erros, que nós estamos aqui na mediunidade resgatando nossos erros passados. Ninguém aqui foi santo. Então, quando nós temos a noção exata de que nós somos muito pequenininhos, que nós somos, assim, ainda espíritos muito imaturos, muito cheios de dificuldades, muito cheios de erros, muito cheios de equívocos, que nós estamos aqui em aprimoramento e também em resgate de erros passados, que nós termos determinada mediunidade não é nenhum prêmio, é oportunidade de nós acertarmos esse passado delituoso. Então, quando nós tivermos certeza disso, vamos botar a cabeça no lugar e vamos ter um comportamento ético, um comportamento moral que nos guarde desses equívocos, que nos proteja desses espíritos ainda que estão transitando na zona do engano e que, se encontrarem uma brecha, eles vão fazer o mal para aqueles que o deixarem, né? Então, médiuns, vamos, cabeça no lugar, ter a certeza que nós não somos nada de excepcional. Nós estamos aqui nessa situação de médiuns porque nós temos um passado delituoso que nós precisamos acertar. Então, vamos trabalhar no bem, vamos ajudar o nosso próximo, vamos exercer a nossa mediunidade com honradez, com amor, com carinho e com muita gratidão a Deus e a Jesus por terem nos permitido essa oportunidade de trabalharmos essa dificuldade, esses erros cometidos no passado e sairmos vencedores dessa luta que nós estamos travando certamente com todos nós, como todos nós, né? Estamos travando grandes lutas, a maior parte delas conosco mesmo. Então, queridos, espero que tenha deixado bem claro para vocês essa situação do sonambulismo, que é um termo genérico, mas que a medicina considera sonambulismo aqueles casos do sonambulismo físico, em que o corpo e o espírito estão juntos. Eles vão juntos para atividades, geralmente dentro de casa, em lugares próximos. De levantar, de abrir geladeira, de abrir porta, de tentar abrir porta, de ver televisão, de ligar luz. Esse é um caso. Kardec, como não havia um outro termo na época, usou o mesmo termo para qualificar o sonambulismo sem mediunidade e o sonambulismo com mediunidade. O que ele observou ali naquele trabalho que ele desenvolvia, especialmente com o rapazinho médium, que eu contei para vocês.
Ele viu que havia situação em que o rapaz ele estava no sonambulismo, mas ele não tinha trabalhando com ele o espírito dando as orientações para ele estava sozinho. Então, nesse caso, ele, como espírito, tinha uma limitação do que podia fazer. Foi no momento em que ele viu a enfermidade que a pessoa tinha, descreveu a enfermidade corretamente, mas ele não tinha como passar a medicação nem o tratamento. Por quê? Porque o espírito que o ajudava não estava ali. Quando ele dava as medicações, que ele dava as orientações, o tratamento, ele estava ali falando com a orientação do espírito, tanto que ele falava com terminologias médicas próprias de um médico, né, que ele não saberia por ser uma pessoa muito simplória. Modernamente, o movimento espírita certamente, isso aí é o que deduzi dos meus estudos, né? Para diferenciar o sonambulismo físico do sonambulismo espiritual, com a mediunidade ou sem mediunidade, passou a denominar como desdobramento. Então, temos desdobramento quando dormimos, normalmente, ou seja, a emancipação do espírito do corpo, ou melhor, da alma, que é o espírito encarnado do corpo. A gente dorme numa boa, não acontece nada, é um desdobramento, mas pode acontecer. A questão do sonambulismo vai acontecer com quem? Com aquelas pessoas que têm a facilidade orgânica para isso. Não são todos, né? Que tem aqueles que têm essa propensão orgânica para serem sonâmbulos. E aí eles vão ter o sonambulismo com a mediunidade ou sem a mediunidade, como nós já falamos. O que é importante, o fecho que foi feito, a mediunidade tem que ter muito cuidado, muita cautela e a observância do nosso aspecto moral, sobretudo, porque estamos muito propensos a sermos assediados por espíritos ainda na ignorância, principalmente no caso do sonambulismo, em que há esse afastamento do espírito do corpo enquanto o espírito está dormindo. Então, queridos, é isso. Espero ter esclarecido bem o assunto. Deixo um abraço enorme para vocês. Adoro a CEIP e fico muito feliz todas as vezes que posso vir aqui para conversar com vocês sobre algum tema relevante dessa nossa doutrina de amor, de esclarecimento, essa doutrina maravilhosa, não é? Que aquece os nossos corações. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, muito obrigada pelo carinho e até a próxima. Agradeço ao expositor de hoje pela belíssima palestra, né? E vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Peço a Nise agora que toque a música do passe, que é a preparação para o passe à distância. E a espiritualidade trabalhará de acordo com a necessidade de cada um e com a fé, né? Então, Nise, por favor, toca a música do passe.
realmente é uma preparação, é um passo à distância. Agora eu peço aos nossos amigos da SEIP, as passistas, que orem nesse momento pelos doentes que estão nos hospitais, que estão em casa se recuperando e os que estão em nossos corações, né? Ricardo, por favor, sobe a nossa prece, por favor. Obrigada. Assim como nas colônias espirituais, nós, às 18 horas, oramos também pelos nossos doentes, pelo nosso planeta, por todos aqueles que estão necessitados de oração, pelos que estão nos leitos dos hospitais ou estão em casa se recuperando. Senhor Mestre Jesus, peço nesse momento, Senhor, que o Senhor ampare todos esses doentes, que a falange Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, possa dar intuição aos médicos para dar o remédio correto e o consolo aos nossos doentes. Deus, consola os humildes e dá força aos aflitos, que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte ao lado de cada lágrima.
terminamos mais uma quarta-feira. Ricardo, algum recado? Obrigada a todos, boa noite, fiquem com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.